Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, hoje bem especial, dia de Natal, que o vosso seja muito abençoado com todos aqueles que ama por perto. O Igreja Açores hoje vai conversar com Francisco Maduro Dias, numa conversa dura, mas necessária neste dia em que os nossos corações devem estar mais receptivos a este tipo de conversa. Mas antes disso, vamos conhecer a mensagem do administrador diocesano para este Natal 2022. Em dia de Natal, dirijo-me a todos os açorianos, em cada uma das ilhas e na diáspora, bem como a todos os presentes e residentes no arquipélago, sobretudo aos que, por via da imigração, fazem crescer os Açores. Quando dizemos Natal, na verdade, falta-nos dizer de quem. Não temos dúvidas que nos referimos, na nossa tradição religiosa e cultural, à pessoa de Jesus e nele ao mistério da encarnação do Verbo de Deus. Retirar Jesus do centro, como está no presépio, é decapitar, descentrar, esvaziar aquilo a que vulgarmente chamamos Natal. Respeitando o ritmo das estações do ano, o solstício de inverno assinala o início da grande elevação da luz solar, antes humilhada na obscuridade. Felizmente evoluímos da antiga festa pagando o Deus Sol para a festa do Sol nascente que é Jesus. Mas para nós existe uma primavera celeste. É o Cristo que surge como um sol do ventre da Virgem, seguindo as palavras de São João Crisóstomo. Em vésperas da entrada de um novo bispo para a Diocese açoriana, dirijo-me às crianças, para quem o Natal tem um encanto especial, por se reverem no menino, na sua simplicidade, inocência, bondade e beleza. Saúdo os jovens que sonham como os magos a amar, a construir uma família e a poder trabalhar, sem perseguições nem exílios, convidando-os a participarem nas grandes jornadas da juventude em agosto de 2023, com jovens de todas as nações. Será um verdadeiro mundial em Lisboa, onde, sem vencedores nem vencidos, todos vamos ganhar. Saúde as famílias, como Maria, José e o menino, sem qualquer forma de discriminação, onde todos cabem, e convido-as a que se inspirem nas lições do presépio, com Deus ao centro, a que se escutem, amem, cuidem e trabalhem em ordem ao desenvolvimento do Reino de Deus. Saúde os idosos e os avós, que como Ana e Simeão, garantes do testemunho da tradição e da sabedoria, com amor e firmeza, são fonte e canal de uma riqueza inestimável que nos abriga e faz crescer. Saúde os doentes, que partilham a experiência da fragilidade e do barro, do presépio e da cruz, pondo o seu olhar e a esperança em Jesus, em quem a dor e o mal não têm a última palavra. O Evangelho dá-nos uma grande alegria. Hoje nasceu para nós o Salvador. Por isso, quero gritar, de porta em porta, a mentira das noites sem estrelas e fazer notar uma luminosa constelação de 3 estrelas, ao tríptico onde cada uma tem o seu nome, a graça, a ternura e a fraternidade. A graça é o rosto de Deus, que sorri à humanidade, os seus braços que se abrem e alargam, as suas mãos que agarram quem está prestes a afundar-se na lama do mal, do pecado, da dor. A graça divina é salvação da escravidão mais antiga da culpa. É um rasgão no gelo dos corações endurecidos pela indiferença, é a erupção libertadora dos dramas insolúveis da história. É a beleza de sermos amados pelo Criador. Natal é graça, levando-nos ao paradigma da dádiva, em que nos sentimos abençoados pela simples dávida da existência, a nossa e a do outro. A segunda estrela é a ternura,
irmã da misericórdia, da compaixão, da piedade, da empatia, da bondade, da delicadeza. O Papa Francisco fala com frequência da revolução da ternura, como uma transformação radical da nossa forma de observar a realidade e de agir no mundo. A revolução que tem o coração como epicentro, em sentido contrário à revolução auspiciada pelas armas, baseada no ódio, no rancor e na vingança. A terceira estrela, que no céu está próxima das outras duas, chama-se fraternidade, levando-nos a alongar, dando origem à possibilidade de abraçar e de unir, do alargar universal da mente, do coração e da alma dos cristãos, de forma a alcançarmos a variedade multicolor das etnias, das línguas, das culturas, das idades, de uma humanidade múltipla que é, todavia, filha do único Adão, homem, que nasceu das mãos do único Pai Criador e tem salvação no único Cristo Senhor. Sobre todos, invoco a bênção de Deus, que anunciou aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador. Que Ele derrame em vossos corações a sua alegria e vos conceda o dom da sua paz e do seu amor. Boas festas. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Vem e Vê é um filme do cineasta russo Ilim Klimov, datado de 1985. Trata-se de um dos mais famosos filmes anti-guerra de sempre, uma experiência imersiva e quase estarrecedora. Aqui a guerra é como uma entidade invisível que golpeia de surpresa, como inimigo da humanidade que é. Filiora, o jovem que sonha ser soldado, cedo se vê confrontado com o poder das bombas e do ódio dos nazis. A ação acontece em 1943, quando estes tentam exterminar a população da Bielorrússia. É a Filiora que a câmara segue constantemente, acompanhando a escalada de horror que ele vai sofrer. A transformação física do rapaz é impressionante. Klimov prefere a demonstração à descrição, poupando nas palavras, retratando em ações o estrangulamento da alma deste jovem. É um filme pesado, mas valioso, um prodígio do cinema e que, entre outros valores, nos recorda que a guerra é a vitória da arrogância sobre o bem comum, onde não existem heróis, apenas pessoas que têm mais sorte do que outras. Vem e Vê a recordar-nos que nem todos os natais são felizes, a dirigir a nossa oração para o essencial. Com o título inglês Come and See, o filme está disponível no YouTube em excelente qualidade. Bom visionamento, Feliz Natal a todos os ouvintes. E nesta edição do Igreja Açores, edição especial de Dia de Natal, o nosso convidado é Francisco Maduro Dias, ele que é colaborador assíduo do Igreja Açores e também presidente da Comissão Diocesana Justiça e Paz. Olá, antes de mais, obrigada por estar connosco. É um Olá, Natal... Olá, Tatiana. Este é um Natal difícil de celebrar e de se concretizar, o Natal este ano. Vamos a ver. Eu acho que o Natal nunca é difícil de celebrar, mesmo para que pessoas como eu, que volta e meia têm assim umas certas crises de fé, porque, pronto, Cristo existe e nós, Jesus, existiu na história, como os seus padres costumam dizer, e comemora-se, pronto, comemora-se. Espero que toda a gente saiba que o menino Jesus não nasceu necessariamente em dezembro. Nós é que achamos que era ótimo colocar exatamente na altura em que o Sol está no seu mínimo de energia para o hemisfério norte. É importante que se saiba isso. Mas a questão, como eu lhe dizia ainda há bocadinho, este Natal vai, pelo menos para mim, é um Natal muito estranho. É um Natal estranho porque eu estou no meu cantinho, tenho eletricidade, tenho água, tenho coisas para comprar e vender, tenho energia e tenho
Na medida em que é possível dizer ao ser humano tem paz. E já toda a gente já está a perceber que eu vou falar da Ucrânia. Porque para mim a questão que se me colocou há uns 15 dias, 3 semanas, foi sim, eu estou a chegar ao Natal e sim, aqueles indivíduos estão no inferno. E depois comecei a pensar numa coisa que penso que é extremamente importante, que é o que acontece aos outros, até que ponto é que me afeta a mim, ou o que me acontece a mim, até que ponto é que me faz olhar para os outros de outra maneira. E surgiram várias coisas na minha cabeça. Uma delas foi: nós não somos capazes, nem sequer em Portugal, não somos capazes de imaginar o que é que está a passar na Ucrânia, mesmo vendo os filmes. Porquê é que eu estou a dizer em Portugal? Porque talvez muita gente se esqueça, Portugal não entrou na Segunda Guerra Mundial. Espanha teve a Guerra Civil, embora não tenha entrado na Segunda Guerra Mundial, e o resto dos países europeus todos estiveram naquela coisa tremenda que foi a Segunda Guerra Mundial. Ainda há dias no Facebook eu vi uma fotografia de um menino sentado à porta de uma livraria que tinha sido bombardeada durante a Segunda Guerra e ele estava com um livro na mão a ler, sentado no meio de um monte de entulho. A Inglaterra sabe o que é que foram os bombardeamentos. A Itália, a França, Dinamarca, Holanda, Alemanha. Nós não. E nós aqui nos Açores como é que é? E aí eu comecei-me a lembrar. Nós temos... Os da Ilha Terceira têm a memória do sismo de 80. Os do Faial terão a memória do sismo de 98, mas os mais velhos, aqueles pelo menos que ouviram falar nisso, saberão que houve outros, como o de 1924. São Jorge tem a Urselina, tem as crises sísmicas de 64, tem uma coisa que a história fala que foi o mandado de Deus. Eu diria que nos Açores, seja porque há vendavais, seja porque há, como diz o Nemésio, ou sismos ou enchentes, nós temos memórias de coisas que nos aconteceram que nos reviraram a casa. Mas foram coisas de uma semana, de 3 dias, de alguns segundos. Aquela gente está com um terremoto de 80 todos os dias, desde há 300 dias. E eu comecei a pensar que direito é que eu tenho de estar feliz no meu cantinho. De estar preocupado com a prenda que falta comprar, com a comida que falta fazer. Exato, o doce, essas coisas, e depois de repente há um jornalista muito bom que toma nota de uma frase de uma velhota que também por si também é muito boa na resposta que deu. A primavera vai voltar, connosco ou sem nós, mas a primavera vai voltar. Quando a gente encara pessoas que têm esse tipo de raciocínio e esse tipo de maneira de olhar, dá para pensar um bocadinho até que ponto é que nós somos frívolos. Eu não sei se as pessoas precisam de ir ao dicionário para pegarem nessa palavra, mas a frivolidade do nosso contemporâneo no mundo ocidental é uma coisa que me assusta. Porque nós achamos que não foi hoje, há de ser amanhã, deixa estar, não é bem assim, há de ser de outra forma. Todos os dias há gente que me diz que vai mudar de mobília daqui a 2 ou 3 anos, que já não pode com mobília naquela casa. E depois eu vejo aquelas imagens de gente que nem tem casa, quanto mais mobília de sala de jantar. Mas há 300 dias não estamos já com um certo calo, e falo, calo psicológico. Nós estamos com o pior dos calos. Que é o da apatia. Exato. É normal. Começamos muito empáticos e agora estamos apáticos em relação a esta adorei, é esse o termo. Nós estamos apáticos. Nada que a frase realmente que me toca é: nada que nos possa, que tenha acontecido ou que nos possa acontecer, nos faz estar preparados para perceber o que é que significa aquela palavra que hoje em dia está muito na moda, que é a resiliência, que é a resistência, que é a resiliência. Portanto, é o receber o impacto e o voltar onde se estava, apesar de tudo. Aquela história de acender os faróis dos carros para dar luz na cidade porque podem bombardear, mas há luz. Aquela história de fazer o concurso para a Eurovisão num bunker. Uma estação de metro. É que sim, aquela gente e a canção vencedora em si. Está a dar-nos lições todos os dias de algo que eu acho que era importante a gente voltar a ter, que é: nós
temos que saber construir um amanhã em cima do hoje e em cima do ontem. Quando eu há bocadinho usei o termo frívolo, é porque nós hoje em dia vivemos numa cultura muito do telemóvel, obviamente, mas do telemóvel não como comunicação, mas como algo que acontece hoje e depois se calhar não é amanhã. E depois há pessoas que nos dizem e que me dizem havia-se poder negociar. Isso foi outra coisa que eu me lembrei, que é que tipo de negócio nós, ocidentais, habituados ao negócio, somos capazes... Que tipo de negócio nós somos capazes de construir com culturas, porque o termo é esse, com civilizações que funcionam à escala do milénio e nós funcionamos à escala do clique do telemóvel. Aquela gente é capaz de esperar 300 anos por ter aquilo que quis. São capazes de esperar 1000 anos para construir. Eu não tenho nada contra um chinês ou contra um russo, contra um oriental em geral. Mas os orientais têm uma coisa que nós os ocidentais perdemos um bocadinho. Exceto talvez as pessoas do desporto, que são capazes durante 3 anos sair às 5 da manhã para correr, para depois conseguirem experimentar se podem ir aos Jogos Olímpicos. Nós adoramos os indivíduos dos Jogos Olímpicos, mas não somos capazes de perceber até que ponto é que para ir aos Jogos Olímpicos foram meses, anos, dias e meses e anos para construir uma estrutura física e psicológica capaz de aguentar o embate brutal e emocional que é estar nos Jogos Olímpicos. Mas mesmo assim é uma ocasião. Eu volto à conversa de há bocadinho. Aquela gente está há 300 dias, todos os dias, a ser testada. E está a ser testada porquê? Porque querem ter aquilo que nós chamamos de liberdade. E nós achamos que estamos na nossa liberdade e que eles que tentem encontrar uma forma de negociar para entrar em paz porque nós estamos incomodados no nosso canto. Eu não tenho muito mais para dizer nesta época de Natal. O que eu tenho talvez para dizer, que é o pensamento que me atravessa, é como é que nós temos que ser capazes de comemorar o Natal. E para tentar encontrar um raciocínio bonito, porque convém, que não é bonito. Vamos atrever a uma coisa. Mas sem a apatia a que a maior parte da população já está perante a guerra na Ucrânia, é possível viver este Natal em paz? Em paz de consciência. Sem essa apatia. Se continuássemos com a mesma empatia de fevereiro do ano passado, deste ano, não, eu acho era possível termos um Natal feliz e em paz. No nosso cantinho do céu, como costumamos chamar-lhe. Eu vou dizer, se eu fosse ser realmente este ano, eu resolvi ser mais incomodativo que eu costumo. Eu acho que o Natal não é um tempo de paz. Acho que o Natal é um tempo... acho que encontrei uma frase bonita. Eu ando sempre à procura de frases com que as coisas sejam arrumadas. Sim, para depois ir para o portal com o título certo. Não, é que se a gente pensar que Deus podia estar sossegado no seu cantinho e que se atreve a encarnar para ser crucificado, isso é tremendo. É tudo menos o caminho pacífico. É. E, portanto, não é a paz. E também não é dizer que todos os dias são Natal. É perceber até que ponto é que é desafiante o dia de Natal como o dia em que as coisas devem tentar-se, mais uma vez, que sejam diferentes. Eu acho que sim. Acho que eu vou estar um bocadinho mais em paz... digamos, com conflitos de baixa intensidade, que é melhor. Mas esses conflitos preenchem-nos tanto nestes dias que não dá para pensar em mais do que isso, nesses pequenos conflitos. Sim. Nem que sejam sim. as guerras interiores. Bom, então nunca vai... Não, o ser humano é um bicho, é um ser com guerras interiores e com guerras exteriores. Eu, regressando à questão da Ucrânia, que eu penso que está tentando fazer uma ponte e ligar estas coisas todas, eu acho que o Natal é um momento de... Sim, fica fino dizer, um momento de reflexão, um momento de pensamento. Não, é um momento de
perceber que, na realidade, a gente constrói um bocadinho de paz todos os dias, mas constrói essa paz tentando perceber o que é que faz os outros mexerem-se. E há uma coisa que me incomodou muito. E o que é que faz os outros mexerem-se? Nós sabemos? É isso que eu lhe ia dizer. É que o outro, do outro lado, tem as suas razões e os seus incómodos, como eu também tenho os meus. E nós vivemos numa cultura tão, lá é o de clichê, tão individualista. Eu lembrei-me há dias de uma frase que li no Não traz outros deuses diante de mim. É que nós somos um bicho, desculpem, nós somos um bicho religioso. Se nós não temos Deus, está bem, teremos aqui os clichês, teremos o dinheiro, teremos a saúde, teremos o sucesso, mas nós inventamos sempre um Deus. E ao inventarmos um Deus, colocamos esse Deus em vez do outro. E eu acho que a grande lição do cristianismo é dizer: ouve o outro, escuta o outro, tenta perceber o outro, coloca-te na camisa dele e depois tenta encontrar uma ponte. Eu sei que não é fácil. Que é o que está a faltar nesta guerra. É porque o outro também foi construindo a sua identidade a partir de coisas de séculos. Quer dizer, quem estuda a história da Rússia, que infelizmente eu tenho dado a estudar a história oriental por causa da guerra da Ucrânia, que dói. Quer dizer, eu estou outra vez interessado em ler coisas sobre a China e sobre a Rússia e sobre a Ucrânia, porque há esta guerra. Se não houvesse conflito, eles estavam lá e eu estava cá. Eu acho que é isso que a gente tinha que evitar que voltasse a acontecer. Isto é uma bruta de uma bofetada na cara. O mundo existe, o mundo não é só o mundo à tua volta, o mundo tem outros que pensam de outra maneira e tu ou vais ao terreiro disposto a conversar, disposto a ir à luta para que haja paz. Senão, não é cada um no seu canto que resolve o assunto. E o desconhecimento, neste caso, é o maior inimigo. Sempre foi, mas neste caso é. Por falar em inimigos, vamos viver e continuamos aqui no lado negro deste Natal. Temos uma inflação que também é inimiga da justiça e da paz, da comissão que lidera na Diocese de Angra. Como é que os açorianos vão viver este Natal e os próximos meses? Preocupa-vos? Sim e não. O sim eu percebo, vamos ao lado controverso do não. Porquê é que não preocupa? Eu acho que nós aqui nos Açores, apesar de tudo, ainda temos um bocadinho de capacidade de perceber os ucranianos. E uma das surpresas para algumas pessoas com quem falei foi, que também para mim foi surpresa, foi que eles tiveram capacidade de reinventar soluções para os seus problemas. Quem mora nos sítios mais urbanizados, mais civilizados, mais de cimento e apartamento e supermercado e tudo, talvez tenha ficado mais surpreendido. Quem sabe um bocadinho do que foi a história da Ucrânia nas últimas décadas, eles estavam a virar para a civilização urbanizada, mas ainda sabiam fazer um lume de lenha, ainda sabiam fazer as coisas de outra maneira. Eu diria que há gente nos Açores, em número suficiente, e por todas as ilhas, que sabe que o mundo não é só feito de supermercados. Não é só feito do que está na cidade. E, portanto, sim, preocupa-me porque há inflação. Mas talvez o treino que a gente tem dos vendavais, o treino que a gente tem dos abalos de terra, o treino que a gente tem de saber que o mundo é tudo menos uma coisa segura, nos vai fazer sentir o duro da questão, mas nós já passamos uma quantidade de abalos de terra, já passamos uma quantidade de vendavais, já passamos uma quantidade de tempestades, já passamos uma quantidade de portos destruídos, já passamos muita coisa. E o facto da nossa ruralidade ter começado a desaparecer ontem, no fundo. É um passado muito recente. Isso. É por isso é que eu digo que sim, porque sim, nós estamos metidos num mundo cada vez mais ligado e, portanto, quando há um problema, tudo desliga.
mas nós temos a tal ruralidade que chamou, que sim. O termo ruralidade é um termo complicado porque ruralidade liga com uma quantidade de coisas que nós costumamos pôr penduradinhas na burra de milho e nas coisas das vaquinhas e do arado. Não, neste caso, ruralidade é uma coisa. Neste caso, não é pejorativo de todo. Não, exato, mas é importante que as pessoas percebam. A ruralidade é o perceber realmente onde é que o mundo existe. Eu lembro-me sempre de uma conversa de um que nos abandonou há pouco tempo, foi um grande cantador. Que me dizia uma vez, o João Ângelo, que me dizia: o pomarinho não está mau. E eu que estava no meio do supermercado olhei para ele e disse: tio João, mas pomarinho aonde? Aqui. Eu antigamente ia ao que trás de casa buscar as couves, agora venho aqui comprar um saquinho, porque ele também já estava velho e já não tinha o pomar. Portanto, nós ainda estamos entre o pomarinho de trás de casa e o pomarinho da prateleira. E portanto, se o pomarinho da prateleira, onde a inflação é mais evidente, nos falhar, ainda há muitos que têm o pomarinho de trás de casa. E realmente, ou bem ou mal, a prateleira tem couves que em alguma altura surgiram num sítio que tinha terra. E portanto, provavelmente, a verdade do mundo que nós temos que redescobrir é essa. Acha que este seria o Natal certo, o ano certo e o Natal certo para valorizarmos um Natal menos plastificado? E se sim, será que o vamos fazer? Ou será que o estamos a fazer, já que este programa vai para o ar precisamente no dia de Natal? Não sei. A sensação que eu tenho é que nós todos dizemos e desejamos que o Natal seja menos plastificado. Talvez, regressando à Ucrânia mais uma destas enésimas vezes, eu acho que a Europa estava a precisar deste grandíssimo murro na cara para perceber quantas coisas têm que ser mudadas no cotidiano. Nós estávamos demasiado felizes numa bolha que era quase tudo menos realidade. Como é que eram os natais da sua infância? Vamos agora viajar no tempo e ser um bocadinho felizes nesta conversa. Tá bem. Eram, como dizia um amigo meu há dias, eram apertadinhos, mas arrumadinhos. Tínhamos o que podíamos ter, procurávamos uma felicidade à medida do que conseguíamos adquirir e do que conseguíamos ter. Há uma dinâmica de sonho e de irrealidade que eu vejo hoje em dia mais vezes à minha volta do que via quando eu era pequeno. Nós tínhamos presentes, tínhamos coisinhas, tínhamos coisas à nossa medida. Eu acho que há uma coisa que é importante nesta cultura contemporânea, e que isto que se está a passar nos faz voltar a pensar, que é: nós somos uma geração em cima de outra geração e antes de outras gerações que vão seguir. Eu acho que hoje em dia um dos grandes problemas é que quando se fala da liberdade do indivíduo, criou-se um individualismo de tal maneira que faz com que o ser humano não tenha a noção de que é um degrau numa escada com milhares de graus. O ser humano precisava de voltar a recuperar isso. Quando eu era pequeno, eu tinha muito essa noção. Nós éramos uma geração, havia pais, havia netos, havia avós. E nós percebíamos que éramos parte dessa escada e estávamos num degrau onde outros já tinham estado e outros iriam aparecer. Talvez não fosse tão rico, tão florido, tão iluminado, mas era seguramente uma coisa mais segura, mais terra a terra, se calhar mais em paz connosco e com o mundo. Que tradições, falo da terceira, mas se souber de outras ilhas, que tradições se perderam, daquelas que lhe deixaram pena? O que é que se perdeu no Natal? Ganhou-se muita coisa, e por muito que falemos de um Natal plastificado, também há um Natal em que se valoriza muito a família, em que se calhar há 50, 40... 60 anos a preocupação era em pôr comida na mesa, agora isso deixou de ser preocupação, é em juntar a família. E isso foi o que se ganhou nos últimos tempos, o estar próximo das pessoas, quando antes estávamos sempre próximos por defeito, não é? Não tínhamos outra hipótese. Agora os filhos
vivem fora, os netos igual. Isso foi o que se ganhou. O que é que se perdeu que deixa pena? E o que é que não deixa pena de todo? A mim? Do Natal. Olha, não sei responder. Não sei responder porque aprendi desde cedo que nós tínhamos que olhar para o que tínhamos, construir alguma coisa a partir do que tínhamos, e se deixou de existir, meu pai dizia muitas vezes, só se esquece o que se substitui. E eu acho que... O que se substitui apagou. Sim. Eu tenho pena de uma coisa. Nós tínhamos, podem achar que é um clichê, podem achar que é tradicionalismo, mas a maior pena que eu tenho é havia mais presépios e havia mais narrativas em torno daquilo que tinha sido as histórias que se contavam à volta do presépio e do menino Jesus e de Maria e de José. Fosse verdade, fosse mais lenda, fossem mais aquelas histórias à volta do Evangelho que foram criadas pelas primeiras comunidades, havia uma maior humanidade. Eu acho que há uma coisa que eu noto nestes atuais tipos de festa, é que nós reunimos-nos para estar juntos. Como é que eu ia te explicar isto? Havia um menino Jesus, havia algo. Nós reuníamos à volta disso. E hoje em dia nós reunimos uns com os outros. Mas o porquê está assim um bocado flutuante por aí, solto. Não é uma coisa... Não há um menino Jesus no centro. É, exato. Eu estava com receio de o dizer porque hoje em dia as novas formas de linguajar são de tal maneira complicadas que o indivíduo fica com medo de dizer coisas. E eu já estava a ficar apanhado nessa armadilha e eu não gosto nada dela. Não havia um menino Jesus no centro. Como é que gostaria que os açorianos vivessem o resto do dia de hoje? Portanto, este programa está a ir para o ar neste domingo, neste dia de Natal. Que percebam até que ponto é que moram efetivamente num cantinho do céu, que percebam que esses cantinhos do céu existem, porque existem outros que estão definitivamente no inferno neste momento, que deem graças, que agradeçam mentalmente a esses a luta em que estão para que nós possamos ter este bocadinho de paz. E quando nos pedirem para colaborar na reconstrução daquela terra ou dessas outras terras pelo mundo abaixo, não se sintam tão felizes por estarem num cantinho do céu a ponto de não se chegarem à frente. Nós temos que perceber que o mundo é um e que se existe paz neste nosso cantinho, infelizmente há outros que não a têm. E provavelmente é por causa dessa outra guerra que nós temos esta paz. E nós temos que perceber que as coisas estão ligadas. E que essa reconstrução seja para muito breve, porque é sinal que, apesar do já muito que há para reconstruir, não vai haver ainda mais. Portanto, sim, são os nossos desejos para 2023, neste caso, um desejo que o mundo todo devia ter em uníssono. Muito obrigada, Francisco Maduro Dias, por mais uma conversa deliciosa, dolorosa, mas essencial neste dia de Natal. Umas santas festas para si, para a sua família e para todos aqueles que nos escutam. Obrigado e um santo Natal. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.